Salve Maria! Sejam todos bem-vindos aos nossos vídeos de consagração total a Nossa Senhora. Meu nome é Davi Luzetti e essa é a 27ª aula de 34 aulas, onde nós meditamos o livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignion Montfort, o maior mariólogo de todos os tempos. E hoje nós vamos meditar o parágrafo 183 até o 200, que particularmente é um dos que eu mais gosto, porque aqui está a base bíblica de toda essa devoção. Então fazer toda uma comparação, uma analogia, né, de uma passagem muito interessante, muito enigmática do Antigo Testamento e trazer luzes da revelação, principalmente da Virgem Santíssima, para esse caso, é algo fantástico, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a base bíblica então dessa devoção? A base bíblica dessa devoção é a história de Esaú e Jacó. Basicamente está ali no capítulo 27 de Gênesis, mas, bom, o desenrolar está um pouco antes até, né? Então, resumidamente, para a gente chegar até Esaú e Jacó, nós temos no livro do Gênesis, do capítulo 1 ao 11, o que nós chamamos de pré-história bíblica. Tá? Pré-história bíblica. Adão e Eva, Arca de Noé, tal, né? Todas essas histórias. No capítulo 12 é quando vai começar a história bíblica, a narração do início do povo de Deus, com a história do pai da fé, que é Abraão. Abraão, muitos conhecem pelo menos alguma parte da história de Abraão. Ele que foi provado por Deus, né? Principalmente para sacrificar seu filho, né? E ele, além de toda, né, a dificuldade de ter tido esse filho, né? Ele vai primeiro ter um filho com a escrava, depois, né, ele vai realmente ter já na velhice, né? Então é tudo muito interessante na vida de Abraão e de Sara. Abraão e Sara. Bom, o filho da promessa é Isaac. Isaac, ele é o filho de Abraão. Bom, e Isaac vai ter 2 filhos, gêmeos, diferentes, mas gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú vem primeiro, Jacó vem logo em seguida. E é interessante, porque Jacó, ele nasce agarrado, a mão dele agarrada na perna, né, ali de Esaú. Esaú, ruivo, cheio de pelos. Jacó, sem pelos. Os dois muito diferentes. Muito diferentes. E tem muito a nos ensinar. Tá? Quem é a mulher de Isaac? É Rebeca. E essa história toda, ela vai nos fazer analogias, guardadas as devidas proporções, dessa devoção e do cuidado da Virgem Maria diante dos seus eleitos. Tá bom? Então vamos parte por parte. Rebeca, né, então a mãe de Esaú e Jacó. Jacó, que será Israel, as 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó, quer dizer, vem da descendência de Jacó, existe um detalhezinho ali, mas naquela época, e em toda a tradição, quem recebia as bênçãos
era o primeiro filho, e o primeiro filho não era Jacó, era Esaú. Mas Jacó é quem vai receber a bênção graças à engenhosidade de sua mãe Rebeca. É muito interessante. A história é muito interessante. Tá. Como será isso? Como será isso? Se você pegar então lá Gênesis 25:33, você vai ver uma situação onde Esaú e Jacó estão caçando. E Jacó começa a tirar ali uma lentilha para comer. E Esaú, desprovido, né, não leva sua comida. Olha que interessante. Ele começa a pedir muito. E Jacó fala, não, esse aqui eu preparei para mim, esse é o meu, né? E ele insiste. Jacó então diz, eu te dou a lentilha, desde que você me dê o direito da primogenitude. Ou seja, daí você só nasceu primeiro, mas quem vai receber toda a bênção sou eu. E Esaú, ele concorda com isso. Só para ter ali o prazer imediato da comida, ele entrega algo maior, que é a bênção. E aqui é interessante já fazermos algumas meditações. Por exemplo, quantas e quantas vezes entregamos a nossa bênção, que é espiritual, que não se vê, por coisas mais imediatas, só porque são sensíveis e mais prazerosas, não é mesmo? Cabe muito bem essa reflexão aqui. E então chega-se no final da vida de Isaac, ele já está cego. Chega o momento de ele dar a bênção, passar adiante, né? A bênção aí para Esaú. A Rebeca percebe isso, manda Esaú caçar, chama o seu filho Jacó, e fala para ele, vai trazer 2 cabritos. E aí Jacó chega e ela coloca as roupas de Esaú para ele ter o cheiro de Esaú e cobre ele com pelos. É muito interessante isso. Isaac, a Rebeca faz ali os 2 cabritos do jeito que o Isaac gosta, chama o seu filho. Ele vê que a voz é de Jacó, mas na hora que ele tateia, né, ele põe a mão na mão, tal, ele sente o cheiro e sente a textura ali dos pelos. E fala assim, poxa, a voz é de Jacó, mas realmente é meu filho Esaú. E ele pega e ele dá a bênção da primogenitude, então, para o Isaac, para o Jacó. Jacó, que a palavra significa traiçoeiro, né? Aquele que já pegava pelos pés desde o nascimento. Ele que, depois de 5 capítulos aí do Gênesis, vai ter uma luta com o anjo pela bênção, onde daí ele vai receber até um novo nome. Ele não vai se chamar mais o traiçoeiro, ele vai se chamar o escolhido, o Israel. Israel, que é a figura do povo eleito. E esse sinal de eleição é importantíssimo, que é a descendência da mulher desde Gênesis. Por isso o papel de Rebeca é tão importante diante de tudo isso aí. Tá bom? Óbvio, né, que Esaú fica furioso e quase o mata. E ele vai ter que ficar um tempo distante, né, até conseguir aplacar a cólera do seu irmão. A história é um pouquinho longa, mas depois vocês podem meditá-la sem problemas aí na Sagrada Escritura. Vamos entender um pouquinho sobre o que significa essa figura de Esaú para não ficar tão longo esse vídeo. São 5 pontos, tá? Que depois a gente vai trazer para a vida atual. Esaú era forte, robusto, ele quase nunca ficava em casa, ele não fazia agrados à sua mãe, ele era glutão, ou seja, comilão, né, a questão da lentilha,
e invejoso como Caim. Olha a interpretação desses pontos, que interessante. Os pecadores, eles são como Esaú. Eles confiam apenas em suas forças. Eles quase nunca estão em casa, ou seja, na vida interior, saem muito de si. Não tem essa vida interior, essa solidão. Pouco se importam com a devoção mariana. Eles vendem direito de nascimento, ou seja, as alegrias do paraíso, pelos prazeres do mundo, simbolizado pela lentilha. E eles odeiam e perseguem os eleitos, aberta ou secretamente. Isso é muito fato, né? Bom, devemos buscar imitar a Jacó. Jacó possuía plena confiança em sua mãe. Ele saiu ali da sua casa só para cumprir o seu estado de vida. Era para pegar o cabrito, vai e faz, mas sempre voltar ao interior, onde Deus está. Ele agrada a mãe, tanto por palavras quanto por ações, e esses 2 cabritos a tradição enxerga como o corpo e a alma, entregar tanto o nosso corpo quanto a nossa alma para Deus e para a Virgem Maria. Então tem gente que quer entregar a alma, o coração, tal, mas não quer entregar a todos os membros do seu corpo, Quer entregar daí para outras situações pecaminosas. Então vamos pensar bastante nisso no dia de hoje, tá bom? Vocês já conheciam a história de Esaú e Jacó? Já tinham feito essa analogia? Comentem o que vocês acham, sobre essa analogia bíblica tão interessante, tá? Lembrando que os vídeos não substituem a leitura do livro e assistir às orações não substitui você de rezá-la. Estamos aí em breve. Hoje já é o 2º dia da novena de Guadalupe, 2º dia da novena do título que você tiver escolhido, tá bom? Então vamos lá, vamos rezar as nossas ladainhas. Hoje é o último dia da 2ª semana, pedindo o conhecimento da devoção, o conhecimento de Maria. A partir de amanhã nós entramos na 3ª e última semana. Muito mais orações, hein? Então venham preparados aí, que a semana que vem vai ser intensa, tá bom? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Espírito da verdade, tem de piedade de nós. Espírito da sabedoria, tem de piedade de nós. Espírito da inteligência, tem de piedade de nós. Espírito da fortaleza, tem de piedade de nós. Espírito da piedade, tem de piedade de nós. Espírito do bom conselho, tem de piedade de nós. Espírito da ciência, tem de piedade de nós. Espírito do santo temor, tem de piedade de nós. Espírito da caridade, tem de piedade de nós. Espírito da alegria, tem de piedade de nós. Espírito da paz, tem de piedade de nós. Espírito das virtudes, tem de piedade de nós. Espírito de toda a graça, tem de piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tem de piedade de nós. Purificador das nossas almas, tem de piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tem de piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tem de piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tem de piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tem de piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tem de piedade de nós. A alegria dos anjos, tem de piedade de nós. Luz dos patriarcas, tem de piedade de nós. Inspiração dos profetas, tem de piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tem de piedade de nós. Vitória dos mártires, tem de piedade de nós. Ciência dos confessores, tem de piedade de nós. Pureza das virgens, tem de piedade de nós. Unção de todos os santos, tem de piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. Da obstinação e toda impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor.
De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição dos Filhos de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós os rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Combata todos os pensamentos que vêm durante a oração. Não permita isso, tá? Vamos lá rezar o nosso Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada celeste, feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos céus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele que nascendo por nós crescer filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinto nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Lembrando que devemos rezar a rosário, pelo menos um terço, todos os dias, e buscar viver essa vida interior. Que seja um dia de reflexão em relação a isso. Que Deus nos abençoe, os anjos nos protejam, e salve Maria.